Tema de hoje: Noé e o dilúvio. Texto: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, versículo 1. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Então se inscreve aí no canal e assista aos vídeos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal EVB. Bom, hoje eu vou estar tratando aqui da aula 5, Noé e o dilúvio, então mãos à obra, vamos lá. Depois do homicídio de Abel, vemos que a humanidade passou a trilhar dois caminhos. Um foi liderado pela família de Caim e o outro foi liderado pela família de Sete. O profeta Enoque. Enoque, o bisavô de Noé, viveu em uma época onde o pecado havia corrompido todo o ser humano. Enoque era um profeta que pregava e advertia as pessoas de seu tempo. Judas 14. Ele teve destaque, pois andava com Deus, ou seja, tinha uma relação íntima com o Criador. E Deus o tomou para si. Hebreus 11, versículo 5. Tendo visto o rumo que a humanidade estava tomando, Enoque passou para seu filho todo o seu ensinamento sobre Deus. O encontro das gerações. A geração de Sete, que tinha se mantido pura até então, encontrou-se com a geração pecaminosa de Caim e se uniu com ela, tornando-se uma só humanidade. Gênesis 6, 1 a 2. Há quem diga que os gigantes foram seres nascidos de pessoas com anjos, mas isso é assunto para um outro vídeo, uma outra aula. Essa humanidade que nasceu encheu o mundo com o pecado, contaminando tudo e todas as pessoas que ali haviam. Mas ainda havia um homem cujo coração era reto, uma pessoa que guardava os mandamentos e ensinos de Deus. Noé. Noé era um homem reto, justo e que obedecia a Deus. Em seu tempo, o pecado havia corrompido todo o ser humano, mas mesmo vivendo isso, ele não se desviou do caminho do Senhor. Gênesis 6, versículo 9. Provavelmente, Noé cresceu ouvindo sobre Enoque e aprendendo seus ensinamentos. Já na fase adulta, Noé deve ter ajudado a seu avô Matusalém a pregar e advertir o povo. O dilúvio. Desde a época de Adão, o homem veio sendo advertido por Deus, mas de nada adiantou. O ser humano só piorou, ao ponto de existir uma única família justa e reta no mundo. E é aqui que o dilúvio entra. Mas será mesmo que Deus se arrependeu de ter criado o homem? A resposta é não. A tradução mais precisa para a palavra arrependimento em Gênesis 6:6 é pesar. Então Deus não se arrependeu. Ele apenas sentiu uma grande tristeza por ter que destruir a sua criação. Deus não muda e nem se arrepende. Números 23, 19. Uma outra pergunta interessante é: será que o dilúvio foi global? Existem pessoas que dizem que o dilúvio foi apenas local. Porém, a Bíblia relata em Gênesis 7,19 que as águas do dilúvio cobriram os mais altos montes da terra, debaixo do céu. Sendo assim, toda a terra foi inundada pela grande enchente. Após o dilúvio, a Torre de Babel. Deus deu uma ordem aos filhos de Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, versículo 1. Mas essa ordem não foi obedecida. Os descendentes de Noé, em um ato de arrogância e rebeldia,
decidiram ficar em um só ponto da terra e ali construir uma torre. Deus havia prometido a Noé que não destruiria mais o mundo com água, mas seus descendentes não confiavam em Deus. Eles acreditavam que fazendo essa torre estariam a salvo de outro possível dilúvio. O Criador sabia que a população reunida num só local aumentaria a maldade, visto que aquele povo era rebelde, e por isso o Senhor desceu e confundiu a língua, para dividi-los sobre a face da terra. Revisando a aula de hoje, aprendemos que Enoque viveu em uma época muito pecaminosa e que pregou para eles, tentando os salvar. Vimos que Noé seguiu os ensinamentos de Enoque e foi um pregador da justiça. Entendemos que Deus não se arrepende e nem muda seus conceitos. E compreendemos que Deus dividiu as pessoas com línguas diferentes por causa da maldade e do orgulho daquele povo. Pense um pouco. Enoque e também Noé viveram em uma época bem pior que a nossa. Foi um tempo onde todos eram maus e contra a vontade de Deus, mas mesmo assim Enoque e Noé continuaram firmes e pregaram sobre Deus e seu plano de salvação. Por isso, tenha eles como exemplo para a sua vida e mantenha-se sempre firme. Estude. Pergunta número 1. Onde está Enoque? Pergunta número 2. Por que Deus mandou o dilúvio? Pergunta número 3. Quem era o bisavô de Noé? Pergunta número 4. Noé era um pregador? Pergunta número 5. Deus se arrependeu de ter criado o homem? Pergunta número 6. Por que os descendentes de Noé criaram a Torre de Babel? Bom, essas foram as perguntas e essa foi a aula número 5. Espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz.